Bom dia com alegria. Jesus é lindo. A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados. Nessa manhã o Senhor colocou em meu coração uma mensagem para reflexão, para que nós possamos entender o querer do Senhor, o agir do Senhor e o tratar do Senhor em todas as questões. O tema que o Senhor me deu nesta manhã é: Deus trabalha na terra vazia. Deus trabalha na terra vazia. Antes, curte, compartilhe, envia outros também, para que também possam compreender o querer do Senhor e o agir do Senhor no seu ser. O tema Deus trabalha na terra vazia se encontra no texto Gênesis capítulo 1, versículo 1, que vai nos dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amados, esse texto ele é de uma tremenda profundidade. Se nós pararmos para analisar, lá em Gênesis 3 mesmo, o Senhor diz que o homem foi feito do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra. Agora, com um entendimento mais profundo, a terra era sem forma e vazia, nós não tínhamos forma alguma. Antes de nós formos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então nós precisamos entender a profundidade de tudo isso. Talvez você não compreenda, você esteja pensando em desistir, pensando em parar, desanimado com a vida, porque você ainda não compreendeu que você era sem forma e vazio. O Senhor Deus disse: haja luz. Mediante a palavra do Senhor, as coisas começaram a criar forma, a ter importância. E talvez por não conhecer e não entender, nós não entendemos a profundidade de tudo isso. Ou seja, nós viemos do pó da terra. Essa terra era sem forma e vazia. Essa terra estava em trevas puras. Treva, como diz o texto, era trevas puras. Mas o Espírito de Deus pairava em volta, sobre a face do abismo, nessas trevas. E quando o Senhor disse: haja luz, mediante a palavra do Senhor, essa luz que o Senhor disse: haja luz, começou a iluminar e dar forma nas coisas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e damos atenção para a palavra do Senhor, olha, haja luz, começou a ter forma nessa terra. Assim também não é diferente na minha e na tua vida. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós começamos a entender e compreender e começamos a criar forma. Olha só, o teu amor está criando forma, o teu amor está tomando forma. Então nós precisamos compreender, amados, quando o Senhor Deus ele fala haja luz, é pela palavra, por intermédio da palavra do Senhor, começa a ter forma nessa terra que era sem forma e era vazia. Talvez você se sinta vazio, talvez você esteja se sentindo vazio neste exato momento, talvez você esteja achando ou pensando: não faz sentido a vida, não faz sentido nada, nada para você faz sentido, tá tudo sem forma. Mas quando você dá atenção para a palavra de Deus, a palavra começa a dar forma e dar sentido à sua vida, dar sentido à tua história, dar sentido à tua existência. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos o sentido da vida, e aí sim nós começamos a andar conforme Ele quer, permitindo a palavra do Senhor trabalhar em nós, dando forma ao nosso ser. Nós conseguimos fazer conforme a vontade dEle e as coisas passam a ter sentido, passamos a amar as pessoas, passamos a agir como Deus, ou como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ordena andar e agir conforme Ele quer, amados. Aí nós começamos a entender a profundidade da vida. O Senhor te deu vida, o Senhor, Ele te deu vida e vida em abundância. Você é importante, meu irmão e minha irmã, para o Senhor. Você é importante, minha irmã e meu irmão, na história bíblica, na história do Senhor. Você é importante. Você não veio a este mundo por acaso, você não está aqui sem querer, né? Você não está aqui sem querer. O Senhor te fez, o Senhor te formou com um propósito. Talvez até hoje você ainda não entendeu o propósito do Senhor, porque talvez você ainda não entendeu o haja luz. Você não deu atenção para a palavra de Deus, porque quando você dá atenção para a palavra de Deus, o haja luz, você começa a entender e as coisas começam a criar formas, ter formas, e você começa a entender a vontade de Deus. Então
Não desista, porque Deus não desistiu de você. Não desista, porque o Senhor jamais desistiu de você. Hoje é mais um dia que Ele está te dando a oportunidade de ouvir a tua palavra, de verdadeiramente dar atenção à tua palavra. E aí sim as coisas começarão a ter forma na sua vida, começarão a ter importância. Você vai começar a entender e compreender a vontade de Deus para a sua vida. Entenda, a terra era sem forma e vazia antes de todas as coisas. Mas quando o Senhor Deus falou, haja luz, pela palavra, as coisas começaram a criar forma. Então dê atenção à palavra do Senhor, e aí sim as coisas vão começar a ter forma, ter importância. Você vai entender a importância que você tem nessa terra, a importância que você tem neste mundo, a importância que você tem na vida das pessoas, a importância que você tem em todos os lugares. Não se sinta desolado, não se sinta desanimado, porque o Senhor, Ele te dá ânimo todos os dias, Ele revigora os nossos ânimos todos os dias. Entenda que o Senhor tem o melhor para você, mas é necessário dar ouvidos e obedecer a palavra do Senhor, porque quando nós damos ouvidos e obedecemos a palavra do Senhor, todas as coisas passam a ter forma, todas as coisas passam a ter importância, e aí sim o Espírito do Senhor começa a nos dar direção e nos guiar conforme a vontade de Deus. E aí essa terra que um dia era treva, essa terra que um dia era vazia, ela passa a estar cheia da presença do Senhor, cheia do Espírito Santo, e todas as coisas têm importância. Você é importante, meu irmão e minha irmã. Você é importante, meu irmão e minha irmã, para a obra do Senhor. Você é importante, meu irmão e minha irmã, para a minha vida. Você é importante, meu irmão e minha irmã, neste mundo. Você faz a diferença na vida de alguém. Você é importante, meu irmão e minha irmã. Então, guarde essa mensagem no coração. Não desanime, não desista, porque o Senhor não desistiu de você. E pense, quando você pensar em desanimar, em desistir, pense, lembre da palavra do Senhor, haja luz, porque por intermédio da palavra do Senhor, todas as coisas passam a ter forma, passam a ter importância, e você vai entender que tudo isso vai valer a pena. Naquele grande dia, você vai compreender que quando você deu ouvido à palavra do Senhor, valeu a pena. Deixou a palavra do Senhor criar forma dentro de você, dar a importância verdadeira que você tem. Você é importante para o Senhor. Você é importante não só para a tua família, mas para o Senhor você é muito mais importante ainda. E aí você vai compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deixe o amor do Senhor Jesus criar, tomar forma dentro de você, e você vai entender a profundidade de tudo isso. Você era uma terra sem forma e vazia, você era uma terra que estava em trevas, mas hoje, por intermédio do Espírito Santo e da palavra do Senhor, essa terra hoje é luz, essa terra hoje tem forma, essa terra hoje tem presença, essa terra hoje, ela faz a diferença. Então guarde essa mensagem no coração e pense sempre assim: Deus não esqueceu de você, Deus não desistiu de você, então não desista. Sabe por quê? Jesus é lindo! Glória a Deus!